A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal EBD com o pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para estar deixando a leitura diária. Nós estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, escrita pelo pastor e comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, dentro desta lição, de segunda a sábado, sempre às 10 horas da manhã. Eu estou aqui deixando a leitura diária para a nossa meditação. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas para que assim elas possam conhecer o meu canal e junto possamos divulgarmos a palavra do Senhor Jesus. A palavra que eu gostaria de deixar para a nossa meditação nesta manhã se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19 até o 20, que nos diz assim: Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estáis em vós, o qual teste da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oh, glória! Que palavra abençoada, que meditação para o nosso coração. O corpo do crente é templo, é santuário, é habitação do Espírito Santo. E como tal, nós devemos zelarmos para que o Espírito Santo possa habitar em nossa vida. Ao estudarmos, ao lermos esta passagem, esta lição, nós vamos nos conscientizar de que o cristão pode e deve glorificar a Deus pelo uso do corpo, que é o imenso valor, irmão, para o reino divino. Quando nós olhamos para esta palavra, quando nós olhamos para esta lição que o apóstolo Paulo ele nos traz, né, a liberdade, irmão, que a liberdade em Cristo, na realidade, é uma verdade enfatizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo ele já havia ensinado, né, aos coríntios, mas eles tinham pervertido a verdade para justificar os atos imorais praticados. Outro argumento, né, que talvez usasse para fundamentar, né, a atitude em relação ao sexo era o filosófico na realidade, né, justificasse dizendo que assim como comer era uma função biológica, para praticar o sexo também o tal era na realidade. Então o argumento aqui combina, né, com a progressividade, né, dos dias atuais, como muitos fazem hoje, né, como os cristãos de Corinto relacionava-se o pecado, eram, né, inteligentes e encontravam boas razões para praticar, né, as coisas erradas. Além do mais, vivia numa sociedade moral onde a promiscuidade era tolerada, né? Por essa razão, o apóstolo exprime o princípio da liberdade cristã, contida no verso de número 12, nós vemos aqui, né? E falar do que é permitido, conveniente e da necessidade do autocontrole, né? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele nos dizendo, ele nos informando, né, que nós devemos cuidar, zelar pelo nosso corpo. Né? Paulo ele diz todas as coisas me são lícitas. Né? Pode ter sido uma máxima aqui dos coríntios, né, para justificarem, né, a sua conduta promíscua. Né? Entretanto, o padrão, né, de conduta do cristão não é estabelecida pela lei. Outras religiões, né, prescrevem na realidade regras que os homens têm que guardar se querem ser salvos e fazem, né, de abstenção de coisas consideradas ilícitas uma exigência para se colocar, né, a salvação, para se obter a salvação. Mas não é assim com o cristianismo. O cristão deve evitar
as coisas más, não para ter direito à salvação, que é recebida pela fé mediante, né, a graça de Cristo Jesus. Logo, se o cristão ele não está sujeito a um código de restrição, todas as coisas lhe são lícitas. Aqui, né, é conveniente, irmão, nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai dizer todas, mas nem todas convêm. Quer dizer que nem tudo que é útil, né, ou aconselhável, né, o cristão deve aceitar. Se é verdade que o cristão não é privado de fazer certas coisas, também é verdade que não pode estar desatento às questões morais, ao que, né, não é expressamente proibido, né, mas deve ser rejeitado pelas consequências que advêm de tais práticas. Então nós vemos aqui Paulo nos dizendo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Por isso, irmão, nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma prática pecaminosa, porque nós sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Esta frase aqui eu quero específico de que, né, nós devemos sermos, né, a cada dia fiéis a Deus. É necessário que nós não deixemos sermos dominados, né, pelo pecado. O apóstolo Paulo adverte: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Um dos pecados que provoca a escravidão é o sexo ilícito em todas as suas formas. Como todos os outros pecados que são resistidos, os pecados do sexo se avultam e eventualmente corrompe não só, né, a pessoa diretamente envolvida, mas também pessoas inocentes do seu círculo de relacionamento. Infelizmente, né, muitos cristãos não exercem o autocontrole e são dominados pelos desejos carnais. Nós devemos termos cuidado, nós devemos termos vigilância, né? Assim como os coríntios, né, para hoje, não conseguir controlar meu desejo. Né? O que pensar do crente que assim se desculpa quanto ao pecado sexual cometido? Será que a pessoa é incapaz de controlar os próprios instintos? Como você exerce, né, na realidade, esse controle em sua vida? O que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 13, né? Nós devemos termos cuidado. O corpo, irmão, é para o Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o pecado sexual não somente prejudica e domina, mas também perverte, principalmente os planos de Deus para o seu povo. O corpo do cristão é para o Senhor. É um membro de Cristo, na realidade, de Cristo, é o templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo ele é um membro de Cristo, da habitação, morada do Espírito Santo. O propósito do Senhor é para o corpo, irmão. O Senhor tem um propósito, né, para o corpo dos seus filhos, né? Essa é a razão porque não devemos, né? Essa é a razão porque não podemos, né, ser tolerante com qualquer tipo, né, de imoralidade sexual. Os coríntios estavam errados no modo de pensar em relação ao corpo. Julgavam que se comer é uma função natural, a atividade sexual também o era. Paulo combate essa ideia, mostrando que o estômago e os alimentos são transitórios. O corpo, porém, tem um fim diferente. É para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Nós vemos o corpo é para o Senhor, para Cristo Jesus, né? Para lhe pertencer e para servi-lo. E Cristo é para o corpo, para nele habitar e glorificá-lo, né? Esta tem que ser a nossa preocupação. A ressurreição do corpo, né? Paulo, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14, aqui, que nós estamos lendo. O propósito de Deus para o corpo tem dimensão eterna. Ele o ressuscitará. Tudo que é verdade em relação a Jesus, quanto ao instinto do seu corpo, é verdade em relação a nós.
Se Deus ressuscitou Jesus dentro de nós, né? Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, na realidade, com os cristãos ocorrerá a mesma coisa, né? Pelo poder divino, nosso corpo será transformado e glorificado. A nossa união com o Senhor Jesus, né? Paulo inicia com a pergunta, né, retórica: não sabeis, né, para levar os coríntios a entenderem que é fundamental a união do crente com Cristo. Para ele, os cristãos estão unidos, né, de um modo inseparável, né, pois são membros de Cristo, e por isso se tornou odiosa a prática sexual corriqueira em Coríntio. Nós vemos aqui 6, né, no versículo 6, no capítulo 6, verso de número 15, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e eu faria membro de uma meretriz? Claro que não. O apóstolo entende que a união sexual é tão íntima que faz de dois corpos um só. Por isso, profanar o corpo e entregar-se ao sexo é ilícito em qualquer das suas formas. Os coríntios não haviam percebido as implicações da sua frouxidão moral, pelo que Paulo os adverte com base no fundamento teológico que ele já conhecia. Mais do que teu corpo unido a Cristo, os cristãos têm o Espírito unido a ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já havia dito Paulo aos Coríntios, né? Nós temos a mente de Cristo. Assim, meu irmão, minha irmã, a melhor atitude do cristão diante da impureza do pecado é fugir dela. Essa fuga deve ser uma prática consciente e constante, pois a cada dia o homem e a mulher são tentados a praticar sexo ilícito, e nós devemos estarmos e nós devemos estarmos a cada dia batalhando, lutando, porque nós sabemos que a habitação do corpo, né, pelo Senhor. O Senhor habita em nosso corpo. O Espírito, o Senhor, né, pelo seu Espírito habita em nosso corpo. O nosso corpo não é simples, né, é orgânico, né, de notável composição, é templo, habitação do Espírito Santo. Antes, Paulo havia dito que toda a igreja de Deus, né, em Corinto, era templo de Deus, com uma advertência à pessoa que o destruísse. Com o uso da mesma metáfora, né, Paulo, ele lembra aos irmãos de Corinto que o corpo dos salvos é também consagrado templo do Espírito Santo, que de Deus já havia recebido. Isso implica dizer que quer que estejamos, somos portadores do templo do Espírito Santo. Templo, aqui nós vemos que o Espírito ele habita em nós, né? Em função disso, irmão, toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus deve ser eliminada, pois nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Por isso, nós devemos a cada dia batalharmos pela nossa salvação e pela pureza do nosso corpo. Uma vez que o crente ele é templo do Espírito, ele nunca pode pensar e agir de forma independente, como se pertencesse a si próprio. Não sois vós mesmo, né? Nós vamos vermos o apóstolo Paulo dizendo, não sois vós mesmo. A redenção do nosso corpo, no versículo 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse foi o argumento final de Paulo para convencer da necessidade da pureza do corpo. Houve um preço pago pelo seu resgate. E se tinha sido comprado por preço e agora pertencia ao novo Senhor, importava que não apenas a ele estivesse sujeito. E o novo Senhor deseja que todas as faculdades físicas dos seus servos, né, expresse a sua glória. Este último imperativo, glorificai a Deus no vosso corpo, é muito mais desafiador e positivo. Compete a nós que relativamente ou positivamente, revelemos positivamente, né, no uso de nosso corpo,
a glória e especialmente a santidade celestial, né? A santidade do nosso mestre que de nós tomou posse, né? Vamos pensarmos na pergunta que é o título desta lição, né? Que é o título deste versículo, de quem é o meu corpo? Qual é a resposta que nós daríamos? Qual é a resposta que você dará? O que dizer dos cristãos que pensam assim, o corpo é meu e eu faço dele o que quiser? Devemos termos muito cuidado em relação às nossas vidas, à nossa santidade. Todas as coisas me são lícitas, Paulo lhe diz, e os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Pode também frases usadas hoje para relacionar o pecado do sexo e provar a permissividade. Paulo combate os dois argumentos, mostrando que fazer sexo de forma descontrolada não é a mesma coisa que comer. Por isto, Paulo, ele nos adverte que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? A relação sexual é permitida entre marido e mulher, desde que não atrapalhe a sua intimidade com Deus. O sexo deve ser feito dentro dos limites, né? Pois embora tudo seja permitido, nem tudo convém. E se o corpo pertence ao Senhor, por direito de redenção, não se deve permitir que nada ou ninguém o domine, a não ser o próprio Senhor, que pelo Espírito habita no corpo do cristão. Esta é a lição desta sexta-feira. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família de uma forma gloriosa. Que o Espírito Santo te conduza, te oriente da melhor forma possível. E o seu corpo venha a ser a cada dia mais um santuário, habitação do Espírito Santo. Deus te abençoe e fique na paz.